Ô Jean, e conta pra gente como é que começou essa parceria entre Par e Passo e Melancia Pingo Doce? A gente precisa achar as pessoas que são iluminadas, assim, que vêm para o nosso caminho e falam Com o assim... mesmo propósito. Com o mesmo propósito, né? E elas, assim, percebem que tem que adicionar alguma coisa nessa, vamos chamar de contação de história. É muito trabalho que é feito na Pingo Doce. Quando eu tenho as reuniões com a equipe BASF, com o pessoal técnico, né, com quem, e também com os produtores e distribuidores, é tanta coisa que acontece, né, e a gente fala assim, poxa, isso aqui de alguma maneira precisaria chegar até a ponta. Primeiro, a gente tem que olhar para dentro, ter procedimentos para esses controles. Sim. Como eu comentei, a rastreabilidade é a organização, então precisa ter isso de uma maneira estruturada. Tem apoio técnico, tem tecnologia de semente, de adubação, de transporte, logística, refrigeração, qualidade, uma série de coisas. Então isso tem que estar dentro de um pacote de controle. Passada essa etapa, a gente precisa contar na ponta, né? Seja para quem está comprando, nesse caso um supermercado, uma cadeia que vai fazer a distribuição final, e o consumidor. Então a BASF trouxe esses elementos dessas pessoas que estão alinhadas com o propósito, perceberam Sim. que isso aqui faz sentido, né? E aí começou esse amor. E essa parceria de sucesso. Ô Jean, e conta pra gente, como ferramenta de rastreabilidade, como que ela é implementada no projeto Pingo Doce? A rastreabilidade, a ferramenta especificamente, ela é um meio. Né? Nós estamos aqui fazendo essa conversa, está cheio de ferramentas aqui ao redor para gravar. Então, ela é um meio para depois levar essa mensagem para frente. O software que está sendo utilizado é a mesma coisa. Ele está lá para ser uma ferramenta de documentação. Quando eu plantei, o que eu apliquei nesse plantio, antes até, né? Porque a gente dá um passo antes. Assim, o que eu tenho de previsão de plantar, depois o que efetivamente eu plantei, aí os manejos e o que eu colhi. Então aqui a gente já começa a ter um balanço de massa entre o que estava previsto e o que aconteceu. Já tem uma eficiência desse processo. Eu queria colher 100, colhi 80, colhi 90, como é que aconteceu isso? Então a gente tem essa possibilidade de discutir esse aspecto. Tudo tem que registrar. Sim. O maior desafio é fazer as pessoas registrarem. Né? Tá a campo, tem que documentar, então a gente tem que ficar em cima. Primeiro ano é difícil, segundo ano dá mais um passinho, terceiro ano melhora. O ano passado foi excelente, assim, foi muito legal. Os resultados dos registros, a conscientização das pessoas, preocupadas em ter a informação, porque depois já começa a ver os relatórios, né, os dados consolidados. Então, o que aconteceu na minha área? E aí começa a fazer falta. Se eu não tenho, faz falta. Então, nós demos esse passo ao longo do 2023, que foi muito interessante. Voltando à sua pergunta, rastreabilidade, então, lá no produtor, eu fazer os registros do meu processo produtivo, Sim. até o próximo passo, que é o que a gente chama de packing house, ou casa de manipulação, de embalamento, e sequencialmente para o supermercado. Todo esse processo de organização realmente, né, Jean? Cada etapa põe a sua informação. Sim. Quando colhe, nasce o que a gente chama de um identificador, que é o código de rastreabilidade, e ele tem que acompanhar esse lote. Se tem mistura, a gente junta os lotes. Então, nós vamos fazendo essa lógica de ir juntando caso tenha mistura. Né? Se der algum problema, a gente volta para trás para identificar de onde veio esse problema. E neste caminho também a gente faz monitoramento de resíduo químico. Sim. Isso é importante, porque tem que estar dentro da legislação. Então, nós vamos fazendo esses pontos de controle associados a esse lote. Nossa, um trabalho realmente, gente, vocês estão vendo o cuidado que é também. Agora, ô Jean, quais os principais benefícios que a gente pode citar aqui, desde a implementação de rastreabilidade na Pingo Doce? Quando a gente tem essa informação, às vezes eu fico muito preocupado de estar falando tecnicamente ou dando muita informação e as pessoas não entenderem. O benefício maior é a gente criar uma comunicação e uma proximidade assertiva. Sim. Porque se eu tenho essa informação de quando eu plantei, o que eu fiz, o que eu colhi, quando nós temos que discutir alguma coisa, se deu certo, se deu errado, a gente tem uma base quantitativa para falar, olha o que aconteceu. Né? Se eu não tenho isso, vira opinião versus opinião. Você não tem um comparativo. Não tem comparativo. E aí não tem gestão, não Sim. tem uma entrega de valor compartilhada para os elos seguintes. Né? Então,
por isso que eu falei de contação de história. A gente começa a ter uma convergência de visão. Demora, porque isso passa por cultura. Né? Nós estamos trabalhando com diversos produtores de lugares diferentes, da região sul à região norte do país, nordeste do país. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua cultura, a sua característica. Né? Então, até isso ir se alinhando, que são esses 4, 5 anos que nós estamos no projeto, demora, mas aí o benefício é a gente sentar numa mesa e todo mundo entender que o caminho é aquele e começa a ter resultado financeiro. Começa a aparecer positivamente no bolso. Né? E aí todo mundo fica feliz. Né? Porque você, não, estou ganhando dinheiro. É que você consegue mensurar, na verdade, né? Então o produtor consegue ver isso também. Então, claro que para ele aí o benefício, e aí ele continua investindo ainda mais nessa questão de rastreabilidade, né?